Boa tarde a todos. Meu nome é Marcos Corso Posa, sou vice-presidente do Sincor Rio Grande do Sul e vou fazer a apresentação da nossa painelista aqui na Arena 1, tá? Rosângela Spack, da Tóquio Marine, Superintendente Comercial Brasil. Estão me ouvindo? Sim? Tá. Então, só um minutinho. Prestigiá-la. Então, com vocês, Rosângela Spack, Superintendente Comercial Brasil, Vida e Previdência da Tóquio Marine. Isso? Isso mesmo. Tá bem. Isso aí. Rosângela, tudo com você aqui. E tenha bondade aí. Tá joia. Muito obrigada, Marcos. Boa tarde. Acho que eu não ouvi muito bem. Talvez seja o fone, né? Vamos repetir, então. Boa tarde, Porto Alegre. Agora eu ouvi muito bem. Pessoal, que prazer estar aqui com vocês neste Brasil, que foi tão esperado desde o ano passado e que ontem, quando eu cheguei no aeroporto, eu confesso para vocês que me deu um sentimento e uma emoção muito grande de estar aqui, vendo essa cidade já recomeçada, depois de tudo que viveram por aqui. E isso só prova a capacidade, o poder que o ser humano tem de se reerguer, de recomeçar, e isso nos dá muito orgulho. Então, esse Brasil tem um sentido ainda mais especial para nós, que somos profissionais da área de seguros, que falamos sobre proteção de patrimônio, proteção do maior bem, que é a vida, e essa arena é sobre o seguro de vida. Eu sou a Rosângela Spack, eu estou na Tóquio Marine há 16 anos, essa minha jornada no seguro de pessoas já tem 28, não é que eu seja idosa, não, é que eu comecei bem pequenininho, tá? E desde muito cedo, na área de seguros, eu sempre fui muito curiosa, desbravando, né, todo esse mercado, e naquela época, falar de seguro de vida era ainda mais difícil do que é hoje. Então, nós superamos muitos desafios e aqui nós vamos falar sobre os próximos desafios que nos esperam. Eu quero também aqui fazer um parabéns, né, a todas as mulheres, não só pelo mês da mulher, porque todos os meses, né, somos nós também, e os desafios que nós enfrentamos, né, pela manhã já tivemos aí o painel das mulheres, e realmente nos orgulha muito estar no mercado segurador, cumprindo com o nosso papel também, sem deixar de cumprir com todos os outros. Então, mulheres, profissionais, mães, amigas, então, parabéns aqui a todas as mulheres que representam o nosso mercado. E aí eu trouxe esse tema falando sobre seguro de vida. O futuro é o nosso presente. Alguém já parou para pensar nisso? O futuro. O futuro é o nosso amanhã, mas ele é uma consequência do que nós fazemos hoje. Tá bom. Com licença. Vai melhorar assim? Então, vamos lá. E aí, essa é a consequência. Vamos lá, então. Quando eu falo do futuro, eu tenho que pensar no presente. O que eu estou fazendo hoje que vai me levar ao amanhã? Como eu quero chegar amanhã? Quem aqui já parou para pensar nisso? Como eu quero chegar amanhã?
eu quero chegar bem, eu quero chegar saudável, eu quero conquistar muitas coisas que eu planejei. E aí a gente pode ter uma imagem na nossa mente como essa, uma imagem do meu futuro. Mas também pode passar pela nossa mente imagem como essa. E o que muda o nosso futuro? É o nosso presente. Como que nós nos comportamos hoje? Então, nós precisamos pensar e falar mais sobre isso com os nossos clientes, sobre a longevidade. As pessoas estão vivendo mais e elas precisam viver melhor. E como que nós levamos isso para o nosso cliente? Essa proteção, essa prevenção. Então, tem muitas coisas que nós precisamos ter atitude de fazer hoje para colher esse nosso futuro. Isso passa por uma alimentação balanceada, por exercícios, qualidade do sono, gestão do estresse, que faz parte de todos nós no dia a dia, manutenção do peso, socialização. Aqui tem 11 hábitos, né, que nós precisamos ter para ter uma vida melhor. E a longevidade, ela traz esse desafio. Porque se a gente não pensar nisso agora, aquelas duas imagens são a consequência das nossas escolhas. E por que eu estou falando isso para vocês? O que isso tem a ver com o seguro de vida? Porque muitas vezes as pessoas não param para pensar como será o futuro dela, com seguro de vida ou sem seguro de vida. E essa decisão, ela é hoje também. Só faz seguro quem acredita no risco. Mas parece que não vai acontecer comigo, né? Só vai acontecer com o meu vizinho. E o seguro de vida é o único seguro que é certeza que vai acontecer. A gente só não sabe quando e em quais circunstâncias. Então, vejam, a gente tem conhecimento e a gente tem a obrigação de levar essa consciência para os nossos clientes, para nós mesmos, e aí sim ser o exemplo para os nossos clientes. Então, aqui tem algumas situações do dia a dia que podem ser utilizadas, inclusive, através do seguro de vida. Nós sabemos que os produtos, que o mercado, ele está muito mais atrativo. E nós temos coberturas e serviços que são para o próprio segurado, para a própria pessoa utilizar em vida. Então, eu consigo mudar uma consciência da sociedade, e esse é o nosso papel social, o papel das seguradoras, das assessorias, dos corretores, de levar essa conscientização. Muitas vezes as pessoas dizem que não vende seguro de vida porque o país não tem cultura. E de onde vem a cultura? Vem de nós mesmos. Se nem eu faço o meu seguro de vida, se eu não acredito nos benefícios que eu tenho, como é que eu vou falar isso para a sociedade, para os meus clientes, para a minha família? Quem é o seu primeiro cliente? É você mesmo. E a sua família? Já parou para pensar? Já parou para falar? Eu confesso para vocês que essa foi uma das minhas maiores preocupações logo que eu comecei na área de seguros. Porque eu pensei, isso vai acontecer com todo mundo da minha família. E quando acontecer, eu estarei lá. E eles vão chegar e olhar para mim e falar assim, você trabalhava com isso e você não falou nada para a gente. Então, veja o quão nós somos responsáveis por levar essa proteção. E aí, com isso, nós é quem somos os transformadores dessa cultura no nosso país. É nosso papel aculturar, falar mais sobre isso. E aí, a gente precisa de capacitação. Então, quanto eu tenho estudado, me preocupado em saber das novidades, das soluções que eu posso levar para os meus clientes. Então, esse pilar, né, do comportamento que nós precisamos ter com relação ao seguro de vida já melhorou muito, e eu vou mostrar isso para vocês em números, mas
todos os dias nós precisamos lembrar disso. Precisa ser um hábito de que quando eu falo com alguém, eu me preocupe de forma genuína com aquela pessoa, com aquela família, com o seu bem-estar. E trabalhando nessa área há tanto tempo, a gente ouve tantos depoimentos de vidas que foram transformadas a partir da nossa palavra, a partir daquela informação que a gente levou. E a decisão é da pessoa. E talvez não seja naquele momento, mas você plantou uma semente. E a semente plantada em solo fértil, né? Ela dará frutos no momento em que realmente a pessoa entender que ela precisa e ela vai contratar esse seguro de vida com você. Nós falamos sempre sobre 3 pilares aqui: a proteção pessoal, a proteção financeira e a proteção familiar. Por que a gente usa dessa maneira? Muitas vezes, quando vocês vão conversar com alguém sobre seguro de vida, a pessoa fala, não é para mim, não sou eu que vou usar, vou deixar para alguém, ou não quero deixar para alguém, também acontece. E aí a gente precisa levar esse conhecimento de que a proteção pessoal é para a própria pessoa. Como que ela usufrui do seguro de vida? Hoje, existem coberturas que é para a própria pessoa, coberturas em vida, seja em uma situação de acidente, seja em uma situação de doença, de internação, de incapacidade temporária, que ela não possa mais trabalhar. Então, é importante olhar para o indivíduo como único. Ele precisa dessa proteção. E aí sim você tem o argumento adequado para cada perfil de pessoa. Aquela pessoa que é solteira, não tem filhos, não tem para quem deixar, mas é para ela mesma. Então ela precisa dessa proteção pessoal. Quando eu falo de uma proteção financeira, todo aquele patrimônio que a pessoa construiu durante a vida, ele pode ser simplesmente dilacerado com a sua perda. Porque, por vezes, a família ela não tem condições de gerir de forma imediata todos aqueles bens. Ela tem despesas emergenciais, ela tem um inventário para providenciar. Então, como que dá liquidez financeira e essa solução através do seguro de vida? Então, sim, ele é um instrumento de proteção financeira do seu patrimônio e ainda mais do que isso, né? E eu aprendi direitinho com você, né, Rogério? A gente falar sobre alavancagem patrimonial. Como que vocês imaginam chegar para um cliente e falar para ele que ele pode adquirir um apartamento de R$1 milhão por uma parcela de R$100 por mês? E que esse apartamento, esse imóvel, é um patrimônio que ele construiu de forma imediata para deixar para quem ele ama. E com isso, ele consegue liberar aquela economia que ele está fazendo para deixar para alguém e ter o quê? Ter mais qualidade de vida, ter mais saúde, ter mais tempo com quem ele ama, fazer mais viagens. Então, ele consegue liberar esse patrimônio que ele estava guardando para alguém, terceirizar isso através do seguro de vida, para que quando ele não estiver mais aqui, essa pessoa, essa família, ela tenha esse bem garantido. Faz sentido o que eu estou falando? Então, vejam, o seguro de vida é uma ferramenta que precisa ser usada para várias situações. E quando a gente fala de pilar de proteção familiar, aí sim é para a minha família. É para que eles continuem sonhando e usufruindo daqueles sonhos que nós sonhamos juntos, mesmo quando eu não estiver mais aqui. Então, se eu tinha um sonho de um filho formado, se eu tinha um sonho de uma viagem, de uma fazenda, de um imóvel na praia, que isso possa ser realmente usufruído pela minha família, mesmo quando eu não estiver mais aqui. Para tudo isso, o seguro de vida é uma ferramenta que deve ser utilizada. E é assim que nós precisamos conversar com a sociedade, com as pessoas que não têm acesso a isso. Nós somos privilegiados, porque nós temos acesso a muitas ferramentas de proteção.
mas os clientes, em sua grande maioria, não têm. E, por vezes, a gente até negligencia isso. Eu vou dar um testemunho. Quando eu costumava fazer a unha com a minha manicure e não falava para ela sobre o seguro de vida. E naquele dia, onde ela me relatou que teve um problema e não pôde trabalhar, e sem trabalhar ela não tinha renda, eu pensei, e eu tinha essa solução. E eu não ofertei a ela. Às vezes a gente peca pela falta de falar, de levar essa informação. Então, eu espero que a partir desse momento que nós estamos aqui reunidos, né, dedicando o nosso bem mais precioso, que é o tempo, para ouvir sobre seguros, que a gente saia desse congresso com esse incômodo, né? Porque é o incômodo que gera a atitude. E a partir disso, a gente não deixe de falar para ninguém que passar pelo nosso caminho. A nossa família, os nossos clientes, todas as pessoas precisam ter a oportunidade de contratar um seguro de vida e, na hora que ele mais precisar, ele ter realmente esse serviço, essa assistência garantida. Hoje mesmo encontrei com uma corretora muito querida aqui e ela me relatou que ela acionou o seguro para doenças graves. Então, o seguro de vida, ele não é o fim, ele não é uma sentença de morte, ele é uma solução e que a gente pode utilizar em vida. E aí, eu digo isso porque o mercado inovou e nós temos mais de 20 coberturas e serviços que são utilizados em vida. Então, nós temos telemedicina, desconto em medicamentos, assistência. Lembra o que eu falei sobre como eu tenho atitude hoje que vai me garantir um futuro melhor? Então, através do seguro de vida, existe uma assistência nutricional. Existe também um educador físico, um fonoaudiólogo que vai me dar mais qualidade do sono, um fisioterapeuta que vai me ajudar a ter movimentos sem dor ou recuperação de alguma situação. Nós temos muitos serviços além das coberturas, né? Cobertura de invalidez, cobertura de área de incapacidade ou de internação, doenças graves, coberturas para cirurgias. Então, são muitas as oportunidades de poder, pelo menos financeiramente, sustentar uma situação que eu possa vir a passar. E aí, quando a gente olha para o seguro de vida, o que mudou no cenário? Eu trouxe aqui para vocês uma informação da FENAPREV dos últimos 8 anos. Por que 8 anos? Porque eu peguei um período antes da pandemia, 2017, e durante e após a pandemia. O que aconteceu com o seguro de vida? As pessoas, elas realmente viram o risco mais perto delas. Né? Aquelas que não acreditavam que podia acontecer, realmente viram que elas são incapazes de evitar uma situação como essa. E o seguro de vida, ele praticamente dobrou de tamanho nos últimos 12 anos, nos últimos 8 anos. Ele dobrou de tamanho, porém, o maior crescimento foi no seguro de vida individual. Vejam que ele representava 8,1% em 2017 do total de seguro de vida vendido no nosso país. E agora, em 2024, ele já representa 24,6%. Então, esse crescimento do seguro de vida individual é a consciência das pessoas de ter um seguro para chamar de seu. Porque quando você pensa qual é a parcela da população que tem seguro de vida, em cerca de 17% da população tem seguro de vida. Só que quando desse percentual você vê quais são contratações coletivas, 56%. Então, as empresas fazem os seguros para os funcionários, por vezes por uma exigência de convenção coletiva, mas esse seguro não é seu. Esse seguro é da empresa. Você terá até que você esteja lá. Mas quando você não estiver mais, depois eu faço. Pode ser que lá na frente você não possa mais fazer.
Por quê? Porque não é o dinheiro que compra o seguro de vida, é a saúde. Então, qual é o dia de fazer o seguro de vida? É hoje, é enquanto você está bem, e aí você adapta o custo à sua situação financeira e vai trabalhando ao longo da vida, porque nem sempre você vai ter a mesma necessidade, né? Então isso é muito importante, a gente olhar para o mercado e ver o quanto essa consciência do seguro de vida individual, ela já melhorou. Então aumentou 5 vezes. Eu não sei se todos sabem, mas antes da pandemia, em 2016, o seguro de vida já tinha ultrapassado o volume de prêmios do seguro de automóvel. Parece mentira, né? Eu realmente vivi para ver isso, que eu achei que nunca aconteceria. Então, desde 2016, esse já é o cenário do mercado. E em 2019, o seguro de vida também ultrapassou a carteira de seguro saúde em prêmios. Então, ele realmente é muito expressivo em prêmios, mas nós temos muito por fazer. Nós temos aí um mercado imenso a ser protegido, principalmente com relação ao seguro de vida individual, né? De fato, personalizado para cada pessoa. Então, é legal a gente ver essa evolução e a provocação que eu faço aqui para vocês é: qual é o cenário lá na sua corretora, né? Eu sei que a maioria dos corretores tem como principal carteira o seguro de automóvel, e é muito importante. O mais importante do que isso é pensar no seu cliente como uma pessoa, que ele precisa ter o seguro de automóvel, sim, da residência e o seguro de vida. Então, não deixem de trabalhar a própria carteira. Os clientes que já confiam em vocês, que vocês, por vezes, entregam para eles aquele atendimento, porque eu mesma não sei o que fazer se eu bater meu carro, porque eu não trabalho com isso. E eu tenho um corretor que, nessa situação, me atendeu e cuidou de tudo para mim, inclusive da situação do terceiro, né? Porque a gente envolve outras pessoas muitas vezes em um acidente. E eu fiquei tão grata a ele que eu falei assim: olha, você poderia e deveria ter dito assim para mim: que bom que deu tudo certo, que a perda foi só material e foi reposta, mas eu preciso proteger o seu maior bem, que não é o seu carro, não é o seu patrimônio, é a sua vida. Não aconteceu nada nesse acidente, mas poderia ter acontecido, né? Assim como acontece com roubo e com tantas outras situações. Mas a gente precisa falar, né? Estar presente. E muitos clientes nesse trabalho chegam a se emocionar, porque a gente não sabe o que ele passou naquele acidente. E ele fala: não aconteceu nada, eu estou aqui, eu ainda estou aqui, né? A gente deve falar esse ano sobre isso. Eu ainda estou aqui, mas podia não estar. Então, obrigada por me trazer essa oportunidade de proteger, né? De proteger a mim mesmo, a minha família. Então, vamos pensar nisso todos os dias. E a gente fala aqui também, traz esse dado, né, da FENAPREV sobre a evolução dos sinistros, porque o sinistro é a entrega daquilo que nós vendemos. Então, como era antes da pandemia? Em 2017, né, vejam que era um comportamento linear, e aí, claro, com tudo o que aconteceu, houve o pico de indenizações. E o interessante é ver que depois, pós-pandemia, esse volume de sinistros nunca mais voltou a ser o que era antes. E eu digo para vocês que isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas não sabem qual é a devolução que nós estamos fazendo desse para a economia, né? A devolução monetária para continuar girando a economia. Então, o seguro de vida ele é responsável por essa participação expressiva. E as pessoas que usam, né, elas conseguem ter essa percepção. Então, utilizem de testemunhos que vocês conheçam, ou que alguém conheça, ou até produzido por vídeos. A Tóquio, ela se preocupa muito em tangibilizar esse momento de entrega. Então, nós temos alguns vídeos feitos através de depoimentos de corretores seguros, e um deles é esse, que a pessoa chega, reconhece o corretor e agradece ele
porque ele só está formado hoje em medicina graças ao seguro de vida que ele fez. Então, isso realmente faz a pessoa pensar na importância dessa proteção. E a gente fala também que o seguro de vida, ele já está inserido na tecnologia, que antigamente era muito manual, era muito trabalhoso. Não sei quem aqui trabalha com seguro de vida há mais de 20 anos, mas nós tínhamos muita coisa manual, né? De você tem que agenciar, tem que pegar a DPS, tem que ser de próprio punho. Então, a tecnologia, ela chegou também para o seguro de vida. Hoje, quase tudo tem sido digital. Então, o cliente e até o novo perfil do consumidor, ele se conecta melhor com esse tipo de tecnologia. E aqui eu vou fazer até um convite para vocês, que nós temos, se puderem e quiserem ler esse QR Code, é um modelo do que você pode fazer com os seus clientes. Como que eles podem viver essa experiência através da sua corretora. Então, você disponibiliza para ele, ou aonde você desejar, um QR Code. E aí o cliente, ele vai ter essa liberdade, essa autonomia de poder ter a curiosidade de cotar um seguro de vida, de cotar um seguro viagem, e ele vai fechar através de você, porque ele sabe que quando ele precisar, ele vai ter a consultoria do corretor a quem ele confia todos os seus seguros. Mas isso facilita para vocês ganhar escala. Você não precisa investir em pessoas nessa proporção de oferta. Você pode escalar essa oferta através da tecnologia para a tua base de clientes, para uma associação que você tem em contato, um sindicato, uma entidade de classe. Vamos pegar um exemplo, esse link aqui é do Seguro Viagem. Você pode implantar em agências de viagem, ao sindicato das agências de viagem. Por que não? Então, são parceiros que vão distribuir o seguro de vida através da sua corretora, sem você precisar investir nessa mão de obra que a gente ouve aqui, vários depoimentos, né, dos colegas, que é a maior dor, muitas vezes, do corretor. Eu não consigo me dedicar ao seguro de vida porque eu não tenho pessoas especializadas na área. Né? Então, através da tecnologia, nós podemos avançar, nós podemos escalar essa venda, essa oferta. E quais os produtos que a Tokio Marine tem que vocês conseguem escalar essa oferta? O seguro viagem, nacional e internacional, o seguro funeral mais, que eu vou passar um vídeo na sequência, que vocês vão entender que ele é muito mais do que um seguro funeral. O seguro de vida individual, né, um seguro completo, como eu falei, com coberturas em vida, e o seguro AP estagiário, AP individual. Pensa, Regina, que você tem uma dessas empresas de estágio, CIE, Cine, e que eles estão contratando estagiários todos os dias. E se eles tiverem na mão uma ferramenta, sabendo da sua consultoria, mas que eles possam fazer essas contratações de forma mais rápida, na mão deles, eles podem fazer isso através da sua corretora. Então, você leva essa praticidade, agilidade e a tecnologia para os clientes, faz parceiros e, com isso, consegue também ter um crescimento expressivo da sua carteira. E aqui é o vídeo. Espero que vocês consigam ouvir. Vou colocar aqui também. Acesse a plataforma via web acessando o site tokyo.planegebem.app. Clique em Iniciar planejamento. Inicie o seu cadastro clicando em Cadastre-se. Comece inserindo o seu CPF, lembrando que este benefício é exclusivo do titular do seguro. Insira a sua data de nascimento. E clique em Cadastrar. Insira o seu e-mail pessoal e selecione uma senha. Você terá acesso
a 3 jornadas dentro da plataforma: a simulação de inventário, o testamento vital e a minuta de testamento particular. Inicie a sua jornada pela simulação de inventário, aonde não só você vai descobrir quem são seus herdeiros obrigatórios por lei, mas também começar a entender como funcionam os custos do inventário, quais são os documentos exigidos e tomar decisões sobre próximos passos do planejamento sucessório. Já a jornada de testamento particular é bem simples. São 3 etapas, aonde vamos começar a falar sobre as suas vontades, incluir os dados das pessoas que fazem parte da sua minuta, e pronto, a sua minuta estará pronta para ser baixada e assinada junto com as suas testemunhas. Mas claro, se alguma coisa na sua vida mudar, é só entrar na plataforma e atualizar, seguindo as orientações. Vamos começar? Vejam, muito mais do que um seguro funeral. Quando você fala no seguro funeral, né? Poxa vida, isso vai tratar só daquela situação depois que acontecer. Não! De novo, a gente está falando de coberturas e serviços em vida. Então, imagina o seu cliente, né, que não sabe como planejar. E ele ter acesso a essa plataforma, que ele já faz simulação de inventário, minuta de testamento e deixa tudo resolvido em vida. E durante a vida dele, as coisas podem mudar. E ele tem acesso à plataforma para ir atualizando isso. Então, vocês conseguem agregar valor ao seguro de vida através dessas soluções que, por vezes, o seu cliente tem a necessidade, mas não sabe como fazer. Então, pensem, né, em coisas diferentes, né? Como que foi a última vez que você fez algo diferente pela primeira vez, né? Que seja você poder focar em um produto e um serviço e realmente repassar essa oportunidade para a sua base de clientes. E aqui também tem uma solução dentro do portal do corretor da Tóquio Marine, que é o BI, né? O que é o BI? É uma análise dos clientes que você tem dentro da Tóquio. Então, ali você tem a identificação do perfil desses clientes, né? O gênero, a idade, a renda, o tempo de relacionamento dele com a Tóquio Marine, com vocês, com o seguro. E vocês podem usufruir de alguns serviços que nós estamos promovendo para incentivar a venda do seguro de vida. Serviço. Através da inteligência artificial, nós fazemos um estudo com a base de clientes de vocês no automóvel. E nós devolvemos para vocês a propensão desse cliente comprar o seguro de vida, se ela é maior ou se ela é menor, com base em toda a informação que nós temos de quem compra seguro de vida. Então, vejam, vocês têm a base de uma forma mais assertiva, porque eu já vi muitos corretores trabalhando a carteira de automóvel e fazendo ofertas aleatórias, né? Eu não sei o momento que aquela pessoa está vivendo, eu não sei se ela tem maior propensão ou não a comprar um seguro. Então, tendo essa classificação através desse estudo, a oferta é mais assertiva. E também nós fazemos já uma simulação do cálculo, porque aí vocês também conseguem personalizar de acordo com a necessidade de cada cliente, mas vocês já têm uma pré-subscrição daqueles clientes, né? A questão da leitura ali do CPF, quando você faz uma cotação, né? Então, tudo isso já influencia na aceitação, no limite de capital e também no preço. Então, é legal a gente já poder entregar para vocês essas ferramentas para vocês realmente fazerem o trabalho de uma forma mais assertiva. Eu vou ligar, como que é seu nome? Renata. Eu vou ligar para a Renata porque eu sei que a Renata tem uma maior propensão em comprar, eu sei que ela já está aceita na Tóquio Marine, qual é o preço médio para aquele capital e eu vou ajustar a necessidade dela. Então, é muito legal vocês se interessarem e experimentarem, né? São soluções diferentes para que a gente consiga atender cada vez mais e melhor os nossos parceiros.
E eu tinha comentado sobre as parcerias, né, com associações, sindicatos, agências de viagem. Então, essa ferramenta é que entrega isso para vocês. Chama consultor de negócios. Vocês cadastram no portal também. Pode ser um consultor de negócio pessoa física ou pessoa jurídica. Vai ser um parceiro seu para fazer as vendas dos produtos digitais. E vocês recebem a comissão e repassam o valor acordado com esses parceiros. Então, vocês conseguem ganhar escala na oferta para todos esses produtos. E, por fim, aqui, a questão das campanhas e programas, né? A Tóquio Marine, ela tem esses benefícios, né, para os nossos corretores, como o programa Ganhe Mais, né, o programa Nosso Corretor, e o legal é que o seguro de vida, dentro de uma companhia como a Tóquio, que é multiprodutos, ele ocupa lugar de destaque. Então, ele participa de todos os programas. Então, vocês conseguem pontuar mais, remunerar mais, através do seguro de vida na Tóquio Marine. Também temos campanhas como agenciamento prolongado, né? O que é isso? Foi um incentivo que nós demos para os corretores venderem o seguro de vida no cartão de crédito para os seus clientes. Por quê? Maior segurança para o cliente, que às vezes no boleto acaba deixando de pagar, e a gente sabe que qualquer seguro, né, que não estiver pago, fica suspensa a cobertura. Então, o cartão de crédito ele dá essa segurança, pontua, né, para o cliente e ele entra de forma mensal, né? Então, recorrente, ele não pega o limite do seu cliente. Então, nós começamos a incentivar isso através do agenciamento e vocês, quando vendem o seguro de vida na Tóquio, com agenciamento, vocês recebem na primeira parcela, na 13ª, na 25ª, na 37ª, durante 5 anos, um agenciamento prolongado. Isso não entra no preço, isso é uma campanha. E a gente conseguiu, né, com isso, incentivar e aumentar muito a venda no cartão de crédito, que, como eu disse, é segurança para todos, né, e maior rentabilidade para vocês também. A campanha A Vida é o que Importa, que nós fazemos todos os anos, né? Buscando aí também negócios coletivos que vocês tenham e que queiram cotar e trazer para Tóquio. E o Green Vida Brasil, que é uma campanha que nós iniciamos bem na época da pandemia. Nós já realizamos 17 edições dessa campanha. É um movimento de conscientização sobre a importância do seguro de vida. Por que a gente fala campanha? Porque a gente consegue movimentar mais corretores e clientes através de comunicação, através de benefícios, né? Por exemplo, no dia do Green Vida, o cliente tem um desconto, né? O corretor tem um benefício, tem um sorteio. Então, nós criamos mecanismos para que realmente vocês consigam falar com os seus clientes e que eles decidam contratar o seguro de vida. Mas não existe um dia para contratar o seguro de vida. Não é um dia de campanha, não é da Tóquio, não é de qualquer outra companhia. São todos os dias. Todos os dias que vocês podem e devem fazer a diferença na vida de alguém, através dessa proteção. Por fim, eu não posso deixar de falar de um movimento chamado Minha Vida Protegida. Quem aqui já ouviu falar desse movimento? Temos aqui embaixadores desse movimento? Esse é um movimento lindo, genuíno, que o nosso mercado levantou através de alguns, e um deles está aqui, né, Rogério Araújo, um corretor de seguros incomodado com o cenário que nós temos no nosso país de participação de seguro de vida, e ele, junto com muitos outros corretores e seguradoras que acreditam justamente no propósito do que nós fazemos, que a venda é uma consequência, mas o que nós fazemos é realmente mudar a vida das pessoas através do nosso trabalho. E aí
se levantou, então, um movimento chamado Minha Vida Protegida, e que a Tóquio Marine é uma das seguradoras que apoia esse movimento. O que nós promovemos? Informação, conexão. Então, os corretores, eles se unem em busca de um mesmo propósito, através de congressos, de feiras, de lives, de trocas. Então, se você ainda não conhece, você quer ser ainda mais inserido nesse mercado, acesse o site minhavidaprotegida.com.br, você se cadastra lá, seja um multiplicador, é gratuito, ninguém vai vender cursos lá, né? Realmente é genuína essa troca de experiências, de conhecimento que os corretores fizeram e fazem no dia a dia através desse movimento. Então, vocês vão se conectar com corretores, com seguradoras, com pessoas que têm o mesmo propósito de fazer o que nós fazemos. Fazer a diferença na vida das pessoas quando elas mais precisam, através do seguro de vida. Então, sejam todos muito bem-vindos ao movimento Minha Vida Protegida. Mais uma vez, eu agradeço, né, a todos que fazem com que esse nosso mercado cresça nos números que vocês viram, e o que me deixa sempre muito feliz e animada é que nós temos muito por fazer. E é cada um de nós, no nosso dia a dia, na nossa corretora, fazendo a diferença, é que a gente chega nesse mercado imenso a ser trabalhado. Era isso que eu trouxe de informações para vocês, e agora eu me coloco aqui à disposição para qualquer dúvida, contribuição que vocês tenham ou perguntas, fiquem bem à vontade. Alô? 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 Tá? Primeiramente, quero agradecer a Rosângela pela brilhante apresentação que você fez aqui, tá? E dizer aos colegas que eu me sinto assim, uma dessas pessoas que tem que mudar o comportamento e a atitude, né? Do nosso dia a dia como corretor de seguros na oferta de seguro de vida, que é o mais importante de todos os seguros que a gente tem. Mas nós, corretores, somos culpados, né? A grande maioria deles, que somos imediatistas, e aí sempre tem aquela situação que o seguro de automóvel acaba sendo mais fácil, né? Que ele é comprado, enquanto o seguro de vida ele tem que ser um pouco mais trabalhado, né? Fica à disposição a palavra, alguém quiser fazer alguma pergunta para a Rosângela? Não sei se há. Ninguém? Boa tarde, parabéns, Rosângela, pela apresentação. E eu queria ressaltar a importância da ferramenta que a Tóquio está proporcionando, que é o Planeje Bem, falando sobre a questão sucessória. É um assunto muito pouco falado. Os brasileiros não têm conhecimento de que forma que todo o seu patrimônio, seus bens, vão passar para os seus herdeiros. O quanto isso pode ser um processo burocrático, caro. Então, é um assunto de extrema importância e que a Tóquio está entregando assim, ó, de mão beijada para que a gente possa utilizar. Então, eu queria agradecer enquanto corretora e parabenizar. Ô, Regina, muito obrigada. Muito obrigada pela sua experiência, né, já vivida através do produto. Conversando com uma corretora aqui, ela comentou isso também. Eu fechei o seguro funeral mais para minha mãe, né, porque esse seguro tem aceitação até 80 anos. Até pensando na longevidade que nós falamos, né? Então, as pessoas têm direito de contratar e realmente é uma solução para a família, né, que fica com essa situação a ser resolvida, que pode custar caro,
tempo e que as contas não esperam, né? As despesas emergenciais continuam existindo. Então, legal, muito obrigada. Oi, Regina. Está escutando? Bom, quero te parabenizar, né, pela apresentação, brilhante apresentação. Te parabenizar por ser uma mulher liderança do nosso mercado de seguros, tão bem representado, né, por você, as mulheres, que são mais de 54% do nosso mercado. E como mãe, como mulher, você tem esse lado maternal, de proteção, de cuidado, e fala tão bem do seguro de vida. Então, muito obrigado, te parabenizar. E dizer para os colegas corretores de seguros, né, que não seja mais um painel que a gente escute e não coloque em prática, porque a gente tem uma responsabilidade. Porque um dia a esposa, o esposo, um filho, uma filha, pode bater na porta da sua corretora e perguntar: cadê o seguro de vida do meu pai? Cadê o seguro de vida da minha mãe, da minha esposa, do meu esposo? Porque ele falava em casa que confiava em você, onde você fez o seguro dele. Então, só para poder deixar esse recado para os colegas corretores de seguros. Parabéns. Muito obrigada, Rogério. Um prazer tê-la aqui junto com todos esses corretores que, assim como você, eu tenho certeza que sairão daqui ainda mais incomodados. Incomodados para ter essa atitude e fazer o que precisa ser feito, né? Boa tarde a todos. Parabéns, Regina, pela sua exposição. Eu sou uma privilegiada, que há 2 meses atrás consegui fazer mais um seguro de vida com 71 anos na Tóquio Marine, que infelizmente várias seguradoras não nos aceitam mais. E eu acredito que esse mercado ela tem que mudar, que hoje a pessoa idosa ela se cuida, ela tem uma atividade física, ela pratica academia, ela é uma pessoa com maioria, né? A minha geração, principalmente, ela se preocupa muito com a saúde, né? Porque a gente quer ter uma boa qualidade de vida. Eu acho que a gente merece ter um pouquinho mais de extensão da idade para a gente poder oferecer o seguro de vida para os idosos. Perfeito. Muito obrigada pela sua contribuição. A gente realmente é incansável, né, em buscar atender cada vez mais a população com todos esses novos desafios, como eu falei, da longevidade. Mas junto com a longevidade vem todos esses cuidados, né? E isso é muito importante a gente tecnicamente pensar e buscar avançar para que o nosso mercado seja melhor atendido. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, Rosângela, em agradecimento à brilhante apresentação aí, eu quero entregar, em nome do Sincor Rio Grande do Sul, o mimo, né, do Brasesul aqui, que estamos fazendo a entrega do laçador, que é o símbolo porto-alegrense. Gostaria que você... Muito obrigada pela sua mediação aqui comigo, pelo seu depoimento, já me deixou muito feliz. Eu espero que, como você, assim, né, cada um tenha sido tocado e consiga levar daqui essa mensagem, né? A gente que trabalha com isso há muito tempo, que já ouviu muitos depoimentos, realmente tem esse prazer, essa paixão em falar que a gente transforma
de realidades, né? E a gente não pode deixar de fazer isso, de cumprir o nosso papel. Então, eu tenho muito ânimo e vontade de ver esse mercado com uma penetração ainda maior no seguro de pessoas e sempre através dos corretores de seguros, que são realmente as pessoas capacitadas para atender o cliente no momento que ele mais precisar. Situações que nós vivemos no nosso dia a dia de sinistros, né? O quanto o corretor faz a diferença nessa intermediação entre a seguradora e o cliente. É em vocês que eles confiam e é realmente a Tóquio Marine que fica muito privilegiada de ter a confiança de vocês sobre o maior bem que vocês têm, que são os seus clientes. Então, estamos à disposição, toda a nossa equipe. A Tóquio Marine, ela, embora seja uma companhia multiprodutos, ela é uma companhia especialista em vida, porque nós temos uma estrutura dedicada ao seguro de vida. Então, neste momento, eu estou representando aqui toda uma equipe de profissionais, né? Nós temos aqui a Charlene, que é uma regional nossa, que atende todo o Brasil nos produtos massificados. Temos o Lupercio, que fica em São Paulo, atende toda a linha de produtos PJ, e ambos têm equipes de gerentes comerciais especialistas em vida em todo o Brasil. Então, se você precisa de apoio, se você quer começar ou continuar, tem novos planos, quer utilizar as ferramentas, não deixem de nos procurar. Todas as filiais com seus gerentes comerciais, acionar o gerente especialista e ele vai te acompanhar nessa jornada. Então, vocês não estão sozinhos e juntos nós somos muito mais fortes. Então, muito obrigada pelo tempo de vocês dedicado nessa arena e eu quero ver muito boas notícias no nosso próximo encontro. Obrigada e parabéns a todos vocês. Muito obrigado, uma honra para nós. Obrigado.